Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos. Pisos laminados e vinílicos, rodapés e acessórios. Avenida Sertório 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Artes Pedras. Marmoraria focada em qualidade e atendimento personalizado. Avenida Sertório 4500, fone 3361-2727, Porto Alegre. La Provence Móveis. Móveis planejados sob medida. Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Carmona Advogados, em 2018, completando 25 anos de advocacia. Avenida Protásio Alves, 8079, Alto Petrópolis, em frente ao Fórum. Telefone 3334-2575. Facebook, Carmona Advogados. Hotel Fazenda Vale Real. Venha passar o fim de semana em meio à natureza, em ambiente familiar. Fone 54 3287 1125. Caxias do Sul. Stock Glass. Vidros temperados e acessórios para uso e instalação de vidros. Avenida João 23, 425. Bairro São Sebastião, Porto Alegre. Fone 30 26 37 10. Aluminalves. Há mais de 20 anos no mercado. Avenida Manuela Elias, 212, fone 3340 4040, Porto Alegre. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, sala 201. Telefone 3340-8143. O famoso Coelho da Páscoa quer fazer um pedido a todos. O que tá pegando, seu coelho? Quem quiser ovo e chocolate, é comigo mesmo. Mas quem quiser dinheiro, carro, casa, não adianta pedir pro coelho. Isso é coisa pro Trilegal da Páscoa. Vai ter 20 mil reais, uma casa e mais outra casa com um carro na garagem. Trilegal da Páscoa. Seu ninho de Páscoa, muito mais. Trilegal. Olá amigos, estamos entrando no ar com mais um programa Comunicando Direito da Confraria da Comunicação. O programa Comunicando Direito vai ao ar todos os sábados às 20 horas e 30 minutos no canal 6 da NET GSUL TV. Hoje, aqui no programa Comunicando Direito, estamos com dois convidados de altíssima qualificação. Ao meu lado, doutora Silvia Burmeister, advogada trabalhista, ex-presidente da ABRAT, dirigente da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas. E ao meu lado, à minha direita, Dr. Sérgio Martins Macedo, advogado trabalhista, conselheiro dos sindicatos advogados, dos sindicatos advogados, assessor jurídico da Eletrobras e também ex-dirigente da Associação Gaúcha dos Advogados Trabalhistas. Hoje, com um tema bastante polêmico, para os dias atuais, mas gostaríamos aqui de debater e talvez esmiuçar um pouquinho mais sobre essas questões, sobre os reflexos dos movimentos sociais, o crescimento dos movimentos sociais e como iniciar e como estão atualmente. Nós sabemos que os movimentos sociais iniciaram no nosso Brasil após a ditadura, quando nós tínhamos a ditadura, e em relação a isso havia uma situação de antítese com relação àqueles que estavam no poder. Quando então os movimentos, a esquerda do Brasil entrou no poder, me parece que ruiu esta base, na verdade, da esquerda do Brasil. Então hoje gostaríamos aqui de verificar com o Dr. Sérgio Macedo se essa questão da gênese dos nossos direitos, dos direitos, da legalização dos nossos direitos, se ela como foi historicamente isso, como se passou isso, doutor Sérgio Macedo? Bom, Felipe, em primeiro lugar eu quero agradecer o convite e para mim é uma honra estar aqui debatendo também com a doutora Silvia Burmeister, minha amiga de muito tempo, advogada trabalhista combatente, uma pessoa qualificada para estar aqui nesse seu programa.
Bom, todos os avanços dos trabalhadores, historicamente, foram adquiridos através de muita luta, né? E como o nosso debate aqui envolve toda essa questão dos movimentos sociais, mas também do direito do trabalho, é importante que seja dito que, ao contrário do que muita gente pensa, apesar dos movimentos da luta dos trabalhadores terem sido a grande causa do avanço, né, dos direitos dos trabalhadores, esses direitos só foram legalizados, né, num determinado momento. Antes eles eram sempre reprimidos, historicamente, né, na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, eles eram reprimidos drasticamente pela classe dominante, apesar de fortes. Num determinado momento, ele foi legalizado. E por que ele foi legalizado? Nós, com o advento da Revolução Russa, né, de 1917, os movimentos sociais cresceram muito no mundo inteiro. Com esse crescimento, né, e esse crescimento se deu por quê? Porque havia uma ideia, depois da Revolução Francesa, de que todos eram iguais perante a lei. Então que o empregado e o empregador poderiam negociar o contrato de trabalho livremente, né? Só que essa realidade não existe, né? O poder do empregador com relação ao do empregado, que só tem a sua mão de obra para vender, é infinitamente menor. Como houve, digamos assim, um prejuízo muito grande dos trabalhadores nesse momento, e havia um avanço do movimento social na Europa depois da Revolução Russa, ocorreu as chamadas encíclicas do Papa Leão XIII. Né? O Papa Leão XIII lançou algumas encíclicas relativas à ordem social, em que ele criticava, digamos assim, os empregadores por terem muita ganância, por terem uma concorrência muito grande, e essa concorrência acabar sendo paga pelos trabalhadores que não tinham jornada de trabalho definida, que não tinham salário mínimo, que eram colocados em condições de salubridade terríveis, porque não havia nenhuma regulamentação. E, de outro lado, o Papa, né, que tinha um certo medo do avanço do socialismo, porque esse avanço era um avanço ateu, e se o socialismo se expandisse pelo mundo, isso seria o fim, ou se não, um grande prejuízo para a Igreja Católica, que era muito poderosa. Ele lançou essas encíclicas. E essas encíclicas que vieram, né, digamos assim, a chamar a atenção da classe dominante de que era necessário entregar os anéis para ficar com os dedos, porque senão o avanço do movimento social poderia ser o fim, digamos assim, né, da sociedade capitalista com o avanço do socialismo. Então, onde é que surgiu a primeira legalização jurídica, né, dos direitos trabalhistas? Foi num país em que o movimento social era muito avançado, como na Alemanha ou na Inglaterra? Não. Foi na Itália, de Mussolini, com o Código del Lavoro. Né? E o que Mussolini estava querendo defender? Né? Era os direitos dos trabalhadores? Não. Ele estava querendo defender o capitalismo, a classe dominante que o apoiava, né? E o seu próprio regime fascista. Né? Então, a legalização, a ascensão dos direitos dos trabalhadores à condição legal, ela surgiu para defender os interesses dos patrões diante do avanço do movimento social e o perigo do socialismo. Mutatis mutandis, trazendo para a nossa realidade, né? No período, né, de Getúlio Vargas, também haviam avanços dos movimentos sociais, né? E não só no Brasil, mas como no resto do mundo. Né? Então, o Getúlio outorgou um decreto-lei, que é uma coisa que não veio nem do parlamento, foi um decreto-lei do Getúlio, instituindo a CLT, que trazia um contrato mínimo com algumas garantias para os trabalhadores, e isso foi muito difícil, inclusive para o Getúlio, né, de fazer passar para os empresários. Os empresários eram contra a CLT. Conta-se uma história no livro de Jorge Amado, de que ele entrou numa reunião com empresários da Fiesp, levou uma grande crítica dos dirigentes da Fiesp, e quando ele saiu, ele disse para o ministro dele: eu estou tentando salvar esses imbecis do pior, e eles não me entendem. O que era o pior? O pior era o avanço do movimento social, né?
e o prejuízo que isso poderia trazer para o capitalismo que vigia no Brasil. Então, a Justiça do Trabalho e a legislação trabalhista, em última análise, embora ela tenha sido grandemente influenciada pela luta dos trabalhadores, ela foi outorgada, tanto por Mussolini quanto por Getúlio, como em outros países do mundo, para defender os interesses dos empregadores e da sociedade capitalista, a manutenção do capitalismo. E por um ato autoritário também, por um ato autoritário, né? por um ato autoritário, decreto-lei. Mas Getúlio não seria na época, né, um governante, né, de vanguarda para o seu tempo, na verdade, porque até então nós não tínhamos nada com relação à legislação de proteção ao trabalhador. Nós tínhamos esparsas, poucas leis que beneficiavam uma ou outra categoria, porque o movimento já vinha surgindo, né? Desde 17 já existia toda uma preocupação das grandes corporações, dos grandes sindicatos, né? Até porque nós recebemos no Brasil, pela imigração, nós recebemos sindicalistas, principalmente da Itália, né? Da Itália e da Espanha, os anarquistas da Espanha e da Itália, que vieram para cá e aqui introduziram, né, as discussões que estavam ocorrendo na Itália e na Espanha. Então, apontar Getúlio como sendo o pai dos trabalhadores, eu acho um pouco forte demais, para o meu gosto. Eu acho que ele, sim, é uma pessoa com uma visão muito ampla, né? Ele avaliou muito bem as condições do tabuleiro de xadrez, como eu digo, do governo dele, né? Dos governos dele, né? E abriu essa possibilidade de, como disse o Sérgio, regulamentar ou legalizar ou regrar minimamente, né, a legislação trabalhista no Brasil, até para que realmente, naquele momento histórico, político, não houvessem grandes embates, né, entre direita e esquerda naquele momento. Então, eu acho que nada se ganhou de mão beijada com a CLT. Não dá para se dizer que Getúlio deu de mão beijada. Isso é desmerecer uma luta de muitos milhares de trabalhadores, né, no país que já vinham, né, paulativamente fazendo acontecer legislações esparsas, né, dentro das suas categorias. O presidente Lula agora, semana retrasada, quando esteve aqui em Porto Alegre na sua caravana, ele deu uma reportagem uma emissora de rádio, e ele falou de uma coisa que muitos não entendiam sobre essa questão, muitos não entenderam, que o presidente, mesmo sendo do Partido dos Trabalhadores, mesmo sendo dos movimentos sociais, ele era um crítico, né, de Getúlio Vargas, um crítico à própria criação da CLT. Né? Isso porque, na verdade, como a doutora Silvia falou, né, houve, na verdade, houve uma convergência e, na verdade, muito mais a CLT naquela oportunidade fora no sentido de regrar situações para as indústrias têxteis que muitas vezes vinham sofrendo com essa falta de regras. Seria correto afirmar nesse sentido, doutor Sérgio? Eu concordo com a doutora Silvia de que Getúlio teve grandes méritos. Ele era um grande estadista e o primeiro grande período no Brasil de desenvolvimento com distribuição de renda ocorreu no governo Getúlio, né? Ele era uma pessoa que tinha uma preocupação com os trabalhadores, isso é inegável, né? Agora, qual é a compreensão do Lula, né? Em a CLT sendo decretada, a CLT, qual foi o impacto da CLT sobre os movimentos sociais? Na verdade, com a CLT, Getúlio, de forma brilhante, grande estrategista que era, ele consegue manter a sua popularidade, manter o seu governo e abafar os movimentos sociais. Exatamente. Porque ele tira dos movimentos sociais a sua principal bandeira, né? Veja que a CLT de 43, onde os movimentos sociais avançavam. Em 46, quando houve eleições,
para presidência da República, a redemocratização, o candidato Fiuza, do Partido Comunista, fez 10% dos votos, o que não é pouco, né? E, se não fosse a CLT, certamente ele teria feito 25%, 30% dos votos. Mas retirando, entendeu, dos movimentos sociais e dos partidos de esquerda que se organizavam naquela época, em que o Partido Comunista era a principal vanguarda, tirando deles essa bandeira que era a melhoria de condições de vida dos trabalhadores, o movimento se abafa. Então, por isso que Lula diz isso, entendeu? Que a CLT foi uma coisa que trouxe realmente muitos benefícios importantes para os trabalhadores, mas, sob o ponto de vista do avanço dos movimentos sociais, ela foi abafadora. Né? Ela fez recrudescer todo aquele caminho que já vinha sendo perseguido. E aí vocês podem ver que isso, de forma cíclica, como alguns episódios históricos, ele também depois, novamente, porque houve o abafamento naquele período, mas mais tarde tu começa a ver novamente esses mesmos trabalhadores, né? Aí já de outra forma, nas indústrias, por exemplo, de automóveis, no ABC paulista, né? Inclusive Lula, com Lula, onde surgiu Lula, né? Eles voltam à tona, né? Por quê? Porque Getúlio, com CLT, ele deu o mínimo aos trabalhadores. Sim, mas as condições não eram ideais, como não são até hoje. Né? Então, logo em seguida, o trabalhador se deu conta que aquilo ali não era o suficiente. Então, paulativamente, juntamente com os movimentos sindicais, os movimentos sociais, etc. e tal, aquilo foi novamente sendo reconstruído. Ou seja, o que havia sido abafado com a criação da CLT voltou à tona. Voltou à tona num período nos anos, me ajuda, Sérgio, 70, 80, quando surgiu logo em seguida o Partido dos Trabalhadores. Bom, e aí é uma história mais recente para nós, né, de termos já vivenciado alguns fatos que de lá para cá realmente. E por que quando a gente diz que não podemos aceitar que digam que a CLT tem que ser reformada porque era velha? Porque entre o decreto de Getúlio Vargas em 43 até novembro do ano passado, nós tivemos mais de 500 alterações na CLT. Ou seja, ela foi atualizada pelos movimentos sindicais, pelos trabalhadores, via legislação ordinária, paulativamente de lá para cá. Ou seja, ela já era uma obra atual. Pode ser que não fosse perfeita, mas ela era uma obra atualizada. O seu decreto original, ele datava de mais de 60, 70 anos, mas tecnicamente a legislação ela foi avançando conforme foi o próprio movimento dos trabalhadores. Se a gente pega a CLT originária, ela é fina. Né? Tu pega a CLT hoje, ela é significativamente 3 ou 4 vezes maior em números de artigos do que era a originária. Né? E essa questão cíclica, né, que a doutora falou, isso me parece que é o que está acontecendo, mas agora de modo inverso, né? Os movimentos sociais, eles acabam agora, me parece, sendo mais rebatidos, eles acabam sendo, digamos assim, talvez, por essa situação. Felipe, eu acho que nós podemos fazer uma comparação assim, ó, como o Sérgio colocou muito bem de forma muito própria. Se com o advento da CLT, Getúlio Vargas conseguiu abafar o movimento social naquele período, digamos que se trouxermos para os anos de 2000 para cá, com a eleição de Lula e com a retirada de dentro dos movimentos sociais e sindicais, daquelas lideranças que levam o movimento sindicais, de dentro desses movimentos e colocando eles em pontos, em cargos políticos do governo, isso fez com que houvesse novamente, como eu falei, ciclicamente, uma desmobilização dos trabalhadores e dos movimentos sociais. E aí o que acontece? Aí nós estamos fragilizados, aquelas pessoas que não estão contentes com o governo do presidente Lula e da presidente Dilma, que em que pese a gente possa admitir que ocorreram alguns equívocos, houve muito mais progresso, houve muito mais ganho para o trabalhador do que perda neste período, Lula e Dilma, e eu não digo só para o trabalhador, mas para a sociedade em geral,
principalmente para a classe média, né? O que fizeram? Bom, está tudo fragilizado, vamos atacar. E aí vem a questão do chamado golpe de Estado. Ou seja, com os movimentos fragilizados, eles resolvem dar o golpe em Dilma. E aí inventam a história das pedaladas, que hoje todo mundo sabe que é uma ficção, né? Não havia sustentação, né, não havia crime de responsabilidade. Não havia, exatamente, crime de responsabilidade. As pedaladas hoje estão sendo diariamente praticadas pelo atual presidente da República, né? E nada acontece com ele. E nós continuamos, infelizmente, ainda em estado um pouco, como eu diria, muito parado, né? Agora, fatos estão ocorrendo, no meu ponto de vista, né? Que já começou novamente a roda do ciclo a mexer. Hoje a gente vê uma mobilização muito interessante, né? A mobilização a partir do falecimento, do assassinato da Marielle no Rio de Janeiro, eu acho que faz com que a sociedade toda volte a discutir essas questões, né? Foi um assassinato político, né? De uma mulher que estava, sim, à frente, né? De todos esses movimentos, né? De movimentos importantes em prol dos direitos humanos, em prol dos trabalhadores, em prol do negro, né? Dentro de um partido político, ou seja, de uma organização toda, né? E foi por conta disso que ela foi morta, e nós não temos dúvida, ninguém tem dúvida nenhuma nesse país, inclusive fora do país. Então eu acho que nós estamos novamente iniciando uma retomada de crescimento desse potencial enorme que são os movimentos sociais, né? Que estavam adormecidos, né? Nesse período de final final do governo da Dilma e o golpe. Acho que nós começamos a crescer novamente. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo, então. Daqui um pouquinho voltamos a falar sobre essa questão do processo, né? Um processo social, talvez nessa questão do golpe midiático, um golpe parlamentar, no golpe do judiciário. Já voltamos. Comunicando Direito. Apoio cultural. Estilo pisos. Pisos laminados e vinílicos, rodapés e acessórios. Artes Pedras. Marmoraria focada em qualidade e atendimento personalizado. La Provence Móveis. Móveis planejados sob medida. Carmona Advogados, em 2018, completando 25 anos de advocacia. Hotel Fazenda Vale Real. Venha passar o fim de semana em meio à natureza, em ambiente familiar. Stock Glass. Vidros temperados e acessórios para uso e instalação de vidros. Aluminalves. Há mais de 20 anos no mercado. Soster Imóveis. Com o debate, doutor Sérgio Macedo, nós estávamos aqui no intervalo falando, o doutor queria rebater, então, que a doutora Silvia falou, como nessa questão que acontece nos dias de hoje, nos movimentos sociais, e a questão da Marielle, doutor, o que nós podemos... Eu acho que a questão da Marielle foi um acontecimento lamentável e que teve efetivamente grande repercussão na sociedade, e isso... teve um impacto muito grande na sociedade, né? Mas assim, o que eu me permito com carinho discordar da doutora Silvia é de que eu não acredito que isso seja uma retomada dos movimentos sociais para um avanço grande que possa trazer um novo status quo, uma nova perspectiva de poder, como aconteceu, digamos assim, no fim da ditadura militar, né, início do governo Sarney, né, os movimentos sociais... Havia um clamor muito grande. Por quê? Porque, assim, movimentos sociais não se constrói da noite para o dia. Movimento social é um processo lento de politização da classe trabalhadora, em que tem a vanguarda nas lideranças sindicais, acompanhado pelos intelectuais, pelos artistas, e esse é um movimento muito lento. Né? Mas, Sérgio, me permite assim, ó, eu sei que não foi isso que tu quis dizer. Não, exatamente. Quando eu disse que a morte da Marielle fez com que a sociedade fosse para a rua, que protestasse, que isso demonstra
para começar, o movimento social não tá morto para ser reconstruído. Ele não está morto. Não. Ele está apenas, digamos assim, adormecido. O que eu quis dizer justamente é que o fato de todos, a partir do assassinato da Marielle, se darem conta de que eles precisam resistir, né, ao que vem por aí, ao que está posto para nós, para a população, pelo atual governo, a forma de resistir é ir para a rua, é buscar os seus direitos, é organizar, é voltar a se organizar em entidades, em instituições, em partidos políticos. É justamente isso que tu disse. Os movimentos sociais, eles são construídos com toda a discussão que Marielle fazia. Marielle tinha acabado de sair de uma reunião onde ela estava fazendo o quê? Politizando mulheres negras. Era o trabalho dela. É o teu trabalho, é o meu trabalho, é o trabalho do Felipe, quando a gente reúne com grupos, né? Movimentos sociais, entidades. Exatamente, entidades, né? Nossos sindicatos, nossas entidades de classe, etc. e tal. Nesse momento, nós estamos politizando como Marielle politizava. É nesse sentido que eu disse que eu vejo que nós estamos começando a sair dessa torpeza, né? Dessa torpeza que a gente vinha muito profundamente. Mas assim, eu concordo, doutora Silvia, mas eu vejo assim que a questão dos movimentos sociais, eles acabaram, de certa forma, muito enfraquecidos e até deixaram espaço para que o governo atual atingisse de forma desastrosa, né, a camada da população que, de certa forma, há uma revolta contra esses movimentos sociais. Né, em parte. Por quê? Porque quando foi a questão da Lei 13.467, da reforma trabalhista, os movimentos sindicais, né, e os movimentos sociais, eles não foram para a rua. A gente viu, mas não tanto. Né? A gente via o quê? A gente via um golpe midiático contra, né, o governo de Dilma. Mas ao contrário, a gente não via a mesma proporção, talvez, de mídia ou a mesma proporção de pessoas contra aquilo que estava sendo suplantado, digamos assim, por este governo que agora está. E me parece que isso ele vem a cada dia tomando uma gradação maior, e agora, ao que me parece, os movimentos eles estão, na verdade, acelerando, né, politizando. Então, me parece isso. Eu não sei se é essa a percepção, doutor Sérgio. Eu acho que nós estamos numa fase muito embrionária ainda desse processo, né? Só pelas proporções, né? Tu acaba de dizer, no momento em que surgiu aí a questão da reforma trabalhista, o movimento social foi para a rua e nós botamos 10 mil pessoas aqui em Porto Alegre, né? No comício das diretas já em Porto Alegre, entendeu? Quer dizer, lá no fim da ditadura, né, no início da remodernização, nas vésperas da Constituição de 88, nós botamos 500 mil pessoas na rua, 1 milhão de pessoas em São Paulo, 1 milhão de pessoas no Rio. Nós tinha bala na agulha, né? Quer dizer, o movimento social, existiam 500 Marielles fazendo movimento social, né? E quem eram as Marielles? Era Olívio Dutra, era Paulo Paim, né? Eram lideranças, pessoas qualificadas e que tinham sido fruto do movimento. Eles não foram só a vanguarda do movimento, eles surgiram em função do movimento crescente. Assim como Marielle, que veio da favela, que por sua força própria conseguiu chegar onde ela chegou e fazer esse trabalho tão importante, foi assassinada e até o Papa, né, ligou para a família dela. Isso, claro, que trouxe uma repercussão até na mídia, né? Mas para nós chegarmos àquele nível de organização capaz de fazer uma coisa, eu não estou discordando da doutora, eu acho que a partir de Marielle podemos começar a crescer, podemos nos dar conta de que a única saída que temos é voltar a nos politizar, lutar e ir para a rua, entende? Mas é um movimento que ainda vai levar muito tempo. Eu acho que ele não se esgota nas eleições de outubro. Não se esgota nas eleições de outubro, ou seja, até porque... Eu não disse que tu disse isso. Não disse. O que eu estou dizendo é que não se esgota nas eleições do final do ano, até porque, vê bem, o projeto do atual governo não se esgota no final do ano, né? Tanto não se esgota que o ministro da Fazenda está saindo do governo para se candidatar a presidente da República, né? Tanto não se esgota que Temer quer
Se reeleger? Está pensando em se reeleger, quer dizer, não se esgota mesmo. Não se esgota porque eles não conseguiram fazer a reforma da Previdência, por exemplo. Né? Quer dizer, eles vinham com a reforma da Previdência. Quando viram que a Previdência ia ter muita dificuldade, eles fizeram o quê? A toque de caixa, eles fizeram a reforma trabalhista, que iniciou com 6 artigos e terminou com mais de 120. Né? Quer dizer, por quê? Porque eles foram percebendo que o estado, né, das pessoas, da sociedade, estava absolutamente sem condições de reação. Não havia, literalmente em transe. Não havia reação. E não havendo reação, houve o que houve no Congresso. E a gente simplesmente, por mais que todos nós estivéssemos lá no Congresso, nós estivéssemos na luta, nós estivéssemos engajados com sindicatos, etc., tá? Aconteceu a reforma trabalhista. Aconteceu a reforma trabalhista que desmonta os sindicatos, que vem para acabar com a Justiça do Trabalho, e eu não tenho dúvida nenhuma que é para acabar com a Justiça do Trabalho. Né? Tentaram acabar via orçamento, em 2016. Né? Cortaram o orçamento para tentar inviabilizar. Não conseguiram dessa forma, vamos pela reforma. Então, esvaziar a Justiça do Trabalho, né? Impedir os trabalhadores de ter acesso ao judiciário trabalhista, né? Na busca dos seus direitos. Né? E a resistência tem que vir da advocacia, tem que vir dos sindicatos e tem que vir, sim, daquele judiciário minoritário, mas que está, sim, disposto a lutar para não ver essa reforma se concretizar no dia a dia da Justiça do Trabalho. E isso a gente tem visto, nós três aqui advogamos e sabemos disso, a gente tem visto nas manifestações quase diárias daqueles que têm posição contrárias à aplicação da Justiça do Trabalho, porque entendem, como tu bem disseste no intervalo, o Sérgio, que a reforma ela não colocou por terra princípios basilares do direito do trabalho. Né? E aí nós temos uma questão de princípios. Como é que vai se desenvolver agora o direito do trabalho? Porque me parece que a reforma vem com um desmonte. Né? Eles acabam criar artigos que prejudicam o trabalhador, que prejudicam o acesso do trabalhador. E, inclusive, há direitos já há muitos anos consagrados, até constitucionalmente consagrados, que é o direito do acesso ao judiciário pela assistência judiciária gratuita. E aí? O que nós temos aqui? Esse desenvolvimento, como se dará agora para nós advogados? Quando nós começamos na Justiça do Trabalho, a situação era crítica também. Nós víamos em plena ditadura, né? A ditadura forçava um arroxo salarial tremendo para cima dos sindicatos. Os sindicatos eram perseguidos, os sindicalistas eram presos, né? E os juízes, em sua grande maioria, eram pessoas conservadoras, com raras e honrosas exceções, como hoje, né? E o que se fez? Se fez uma luta paulatina, né? Uma aliança, né? Em termos de direito do trabalho, entre os advogados, as entidades de classe, os sindicatos, o movimento social, e aos poucos nós fomos avançando, né? Com relação à lei da reforma trabalhista, né, é importante colocar, como a Silvia falou, eu fiz um artigo, inclusive, com o meu colega Oscar Plens, né, do meu escritório em que eu trabalho, em que nós dizemos basicamente o seguinte: lei não revoga princípios. Né? Então, assim, na formação do convencimento do juiz, o juiz não é um mero aplicador da lei, nem o advogado. Se a justiça fosse a mera aplicação da lei, nós não precisaríamos nem de advogados nem de juízes. Era só olhar para o artigo ali e estava pronto. Não. O convencimento do juiz e o direito, ele tem várias influências. Uma delas, e uma importante, é a norma, né? É a norma jurídica. Agora, existem outras, né? Quer dizer, existem os textos dos escritores que falam sobre matérias jurídicas, né, que é a chamada doutrina, existem as decisões dos tribunais, que é a chamada jurisprudência, e existem os princípios internacionais, os princípios constitucionais e os princípios próprios do direito do trabalho. Né? E esses princípios continuam existindo apesar das alterações da lei. Né? Então eu gosto de citar aquele exemplo muito fácil de entender, que é o seguinte:
Uma pessoa paciente de AIDS, na época em que a AIDS matava muito mais, os remédios eram muito caros importados, requereu a liberação do seu fundo de garantia. A Caixa negou, dizendo que doença grave não estava entre, né, as hipóteses de liberação do fundo conforme o regimento do fundo de garantia. O advogado entrou em juízo e postulou a liberação do fundo com base no direito à vida, né? Então, assim, e o juiz deferiu, entendeu, a liberação do fundo, dizendo que regulamento nenhum, que lei nenhuma estava acima do princípio do direito à vida. Trazendo para a esfera do direito do trabalho, nós temos o princípio protetivo do empregado. Por que existe o princípio protetivo do empregado? Porque o empregado é a parte mais fraca na relação do emprego, né? Então, aquele seu direito de ingressar na justiça, aquele direito de não pagar para entrar na justiça, porque ele não tem dinheiro, entende? Se ele for obrigado a pagar para entrar na justiça, como determina essa nova lei, se ele for obrigado a pagar se não ganhar um determinado direito que ele postula, né, ele não vai poder ter acesso à justiça. Então, o princípio constitucional do livre acesso à justiça vai estar violado para aquele grupo de pessoas. Então, a lei que diz isso, embora seja uma lei vigente, ela deve cair diante do princípio do livre acesso à justiça e diante do princípio protetivo do trabalhador, que está acima de qualquer lei, como o exemplo que eu dei antes com relação ao direito à vida. E aí a gente pode até lembrar que a questão ultrapassa o Brasil, né, na medida em que os tratados, né, a OIT, já está trabalhando e vai discutir agora em final de maio, início de junho, quando tem a conferência da OIT, a questão da reforma trabalhista. Ela já está pautada e o Brasil vai ser acionado, já está sendo acionado e vai ter que responder pela reforma trabalhista, né? Porque vários dos seus artigos, né, eles violam princípios constantes no arcabouço todo da proteção ao direito internacional da Organização Internacional do Trabalho. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo, doutor Sérgio, vamos voltar a falar sobre isso, sobre esses princípios no direito do trabalho, esses princípios sobre a ótica da reforma trabalhista e sobre o desenvolvimento aí de como se dará após, né, a promulgação da Lei 13.467. Já voltamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo pisos. Pisos laminados e vinílicos, rodapés e acessórios. Artes Pedras. Marmoraria focada em qualidade e atendimento personalizado. La Provence Móveis. Móveis planejados sob medida. Carmona Advogados, em 2018, completando 25 anos de advocacia. Hotel Fazenda Vale Real. Venha passar o fim de semana em meio à natureza, em ambiente familiar. Stock Glass. Vidros temperados e acessórios para uso e instalação de vidros. Aluminalves. Há mais de 20 anos no mercado. Soster Imóveis. Olá, amigos, estamos voltando com o programa Comunicando Direito, nosso terceiro e último bloco. Gostaríamos de ressaltar o nosso e-mail para contato, programa comunicandodireito@gmail.com, ou através do nosso Facebook, programa Comunicando Direito. Lembrando a todos que nosso programa vai ao ar às 20h30, todos os sábados, no canal 6 da G-Sul TV. No bloco anterior estávamos falando sobre os movimentos sociais, da questão da politização e de toda essa questão com relação aos princípios, às novas tendências do direito do trabalho após a reforma trabalhista. Para tanto, né, as organizações, as entidades de classe de advogados, as escolas de magistratura e aqueles que estão envolvidos no movimento sindical e jurídico também estão engajados nesta situação. Então, no dia 6 de abril, na FEMARGS, nós teremos um grande evento do movimento com relação aos princípios. É uma roda de conversa com a presença da ABRAT, que aqui está sendo representada pela doutora Silvia Burmeister, e também pelo Movimento dos Advogados Independentes, que é um movimento que surgiu no Rio de Janeiro,
que já tem feito bastante discussão com relação ao direito do trabalho. E nos dias 17 e 18 de maio, em Porto Alegre, nós estamos sediando aqui o nosso 4º encontro de direito sindical, que será realizado aonde, doutora Silvia? Nós vamos realizá-lo no Hotel Everest, ali na Duque de Caxias, e aguardamos todo o público em geral. O site é www.direitosindical2018.com.br. Lá tem toda a programação, todas as informações que dizem respeito à realização do 4º Encontro de Direito Sindical. A Brat já realizou os outros encontros aqui fora de Porto Alegre? Não, nós realizamos o primeiro encontro em Recife, o segundo encontro foi em Brasília, o terceiro encontro foi o ano passado no Espírito Santo, Vitória, e agora estamos sediando o 4º encontro em Porto Alegre. É uma honra, então, aqui em Porto Alegre, sediar um encontro dessa magnitude aí, com relação ao debate. Temos que levar um grande número de sindicalistas, trabalhadores, advogados ao evento. Então, são todos os porto-alegrenses, todos aí que estão no movimento sindical, por favor, compareçam, façam sua inscrição desde já. Aqui, do meu lado, o doutor Sérgio Macedo me traz um belíssimo artigo que começa assim: quem é você não sabe o que diz. E depois tem uma frase grifada que diz assim: a justiça do trabalho nem deveria existir. Isso são palavras do nosso deputado federal Rodrigo Maia. É isso, né, doutor Sérgio? E nós temos uma situação incrível, me parece aqui, doutor Sérgio, que há um movimento muito forte contra os direitos sociais, os direitos dos trabalhadores. Nós vimos agora, essa semana, passando pela região sul, a caravana de Lula, que não pôde nem entrar em cidades, foi jogado pedras, agressões, vítimas, inúmeras pessoas, e não me parece isso uma situação até no Estado democrático de direito que nós vivemos aqui, uma república, né? Acho que todo mundo tem o direito de se manifestar, ser a favor ou contra, e a gente, me parece que quando vai por este campo da agressão física, a coisa é por aí. Não é por aí. Ali os ônibus com a jaguarada, pesada de merda. Jaguarada, ó, agora vamos grudar ali o ovo dos ônibus. Bando de filho da puta! Aê, beleza! Olha ali a jaguarada! Olha aí, tem mais! Não pode parar! Aê, cambada! Bando de filho de uma puta! Sobrou ovo! Eu me pergunto, me questiono, né, como há uma repressão muito forte aos direitos sociais, e quando há uma situação dessa, né, essas pessoas que estão lá, elas conseguem sitiar uma cidade, não conseguem deixar. Enquanto no estádio de futebol, com 50 mil, 60 mil pessoas, 40 mil pessoas, às vezes, a brigada militar vai lá e faz. Será que isso é uma inoperância do Estado? Será que é uma falta de vontade? Não sei, gostaria de ouvir. A Constituição Federal, a democrática Constituição Federal de 88, garante a todos a livre manifestação do pensamento e o direito de reunião. O direito de reunião pública, exatamente para manifestar o livre pensamento. Então diz que a todos é garantido o direito de se reunir sem armas para reivindicar o que quer que seja, bastando apenas o aviso prévio à autoridade competente. Está lá na Constituição Federal. Está na Constituição Federal. Bom, o que se viu aqui no Rio Grande do Sul, né, é que veio essa caravana do Lula. Não vamos discutir aqui o que eles vinham reivindicar, mas eles vinham fazer propaganda de determinadas questões envolvendo a postura do presidente, a prisão do presidente. Mas era um movimento pacífico,
sem armas, né? E todos sabidos pela imprensa e pela autoridade competente. Né? Bom, a reação que houve por parte dessas, que eu chamo milícias, né? Porque se organizaram milícias por parte de fazendeiros, por parte de pessoas, né? Em que estavam armadas, né? O que a Constituição não permite, pessoas que não pediram, não fizeram aviso prévio à autoridade competente, porque para que é esse aviso prévio à autoridade competente? É para que a autoridade competente evite duas manifestações contrárias no mesmo lugar. Então, se os dois tivessem avisado, né, certamente o segundo que avisou não poderia fazer a manifestação. Mas eles não foram se manifestar para reivindicar um direito, né? Eles foram se manifestar para reprimir o direito de livre manifestação do pensamento constitucionalmente garantido. E fizeram isso com armas, né? Inclusive com explosivos. Eles tinham posse de explosivos, segundo ficou sabendo, foi amplamente divulgado pelas redes sociais. E a nossa mídia, né, que infelizmente não é imparcial, né, ela combate os movimentos que são contrários ao interesse dos seus patrocinadores, que são as elites, e elas toleram, né, os acontecimentos que surgem a favor, né, dos interesses das elites que são seus patrocinadores e que pagam seus salários. Né? Agora, eu atribuo esses acontecimentos que houveram no Rio Grande do Sul de acordo com a lei antiterror, né, que é a lei federal 13.260, de 16 de março de 2016, pouco tempo antes do golpe, e que a lei diz que terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos de atos previstos nesse artigo, por razões de xenofobia, discriminação, que é o caso, ou preconceito de raça, etnia, religião, blá, 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 que expondo a perigo a pessoa, o patrimônio, a paz da sociedade. São atos de terrorismo. Aí vem lá no artigo 5º, atentar contra a vida e a integridade física das pessoas. Bom, essas pessoas colocaram uma manifestante, uma apoiadora do presidente Lula, no hospital. Ela ficou baixada 3 dias, não pôde nem fazer o boletim de ocorrência, porque estava em situação precária. Né? A mídia e algumas pessoas dizem que ela provocou, digamos assim, as milícias, né? Mas uma mulher que estava desarmada, ela foi chicoteada, foi pisoteada, né? E isso passou em Albis, né? Para mim, essas organizações, essas milícias e esse trabalho que eles fizeram de combate à livre manifestação do pensamento da caravana do presidente Lula, nada mais é do que uma organização terrorista que se montou por alguns momentos aqui. E olha a pena, por atentar contra a vida e a integridade da pessoa humana e praticar ato de terrorismo. Reclusão de 12 a 30 anos. Então, assim, não é um crimezinho de bater carteira, entendeu? Terrorismo é coisa séria. E isso que foi feito aqui no Rio Grande do Sul foram atos de terrorismo. Pior é ver a senadora da República se encontrando com esses caras num outro momento e festejando o grande trabalho que eles fizeram, né, em defesa, né, dos interesses do país. Será que é do interesse do país reprimir a livre manifestação do pensamento? Será que é do interesse do país agredir pessoas desarmadas com armas, né, para impedir que essas pessoas manifestem a sua opinião? Eu acredito que não. Eu acho que isso foi um ato... Na realidade, Sérgio, me permite acrescentar que essas pessoas que tomaram esses atos, né, e fizeram essas revoltantes manifestações nesse sentido de impedir a passagem da caravana, porque na realidade eles não queriam impedir os atos, porque os atos propriamente dito eles não conseguiriam impedir. Né? Eles queriam impedir a passagem. Se não passa, não faz o ato. Um dos direitos mais sagrados de ir e vir, né, do ser humano. Mas isso eu acho que está tudo dentro também de um contexto, né, atual de disseminação pela grande mídia,
e pelos formadores de opinião, né, do ódio em relação a esses movimentos, né, que são movimentos em que se busca, né, o esclarecimento, né, do que está ocorrendo política, economicamente nesse país, né? Quando se busca esclarecer numa rede social o que significa a questão da reforma trabalhista e o prejuízo que ela vai acarretar, normalmente vem toda uma lista de impropérios, né, e de adjetivos que não são sequer permitidos que se diga aqui, né? Na realidade, há uma dificuldade muito grande hoje de se debater de forma, pelo menos, ordeira pacífica, né? Pacífica, né? As pessoas estão com ódio, com sangue nos olhos, e mais, eles estão com ódio sem saber por que estão odiando. Sem saber porque eles não conseguem dialogar para entender o porquê, ou para explicar para a pessoa por que eu te odeio. Eu te odeio por causa disso. Não, elas não sabem por que estão odiando. Você tem uma questão muito importante que eu gostaria de acrescentar, o seguinte, né? Os ruralistas fizeram toda essa manifestação. Agora sim, pergunte a uma pessoa do campo que produz. Quando foi que na história desse país eles ganharam mais dinheiro, mais exportaram, mais produziram, mais tiveram crédito subsidiado, mais compraram caminhonetes a diesel, luxuosas, caminhões, colheitadeiras, né? Quando foi isso? Foi no governo daquela pessoa que eles estavam impedindo. Não, pergunta mais. Outra coisa que eu quero colocar. Esses episódios que eu reputo de terroristas, eles foram presenciados pela Brigada Militar e a Polícia Federal. E a Brigada Militar e a Polícia Federal tinham obrigação constitucional de desarmar e prender esses homens, entendeu? E eles ficaram parados. Né? Para entrar na casa de um trabalhador, de um sindicalista, de um deputado, né? Eles fazem um aparato de helicóptero, SWAT, rifles e canhões. Agora sim, ali diante dos caras armados, a Polícia Federal e a Brigada Militar ficou parada. E eles estavam lá. Isso é que deve ser o nosso temor maior. Porque você falava que nós, no Estado Democrático de Direito, nós não estamos mais no Estado Democrático de Direito. Se nós estivéssemos no Estado Democrático de Direito, isso não teria acontecido no Rio Grande do Sul. Entendeu? As forças de segurança teriam impedido uma barbárie, como aconteceu de uma moça que foi parar no hospital, entendeu? Por causa de uma barbárie dessa, e muitos outros que sofreram agressões menores. Bom, então, chegando ao nosso final do programa, entre o amor e o ódio que aconteceu nessa caravana que passou pelo Rio Grande do Sul, depois foi para Santa Catarina e agora terminou também agora nessa semana em Curitiba, né? Pergunta-se se houve realmente falta de interesse, se houve uma situação legítima do Estado de não cumprir o seu dever legal, ou se realmente foram apenas uma falta de comando para acabar com esse ódio. Até a semana que vem, nós voltaremos aqui para o nosso programa Comunicando Direito, agradecendo mais uma vez a doutora Silvia Burmeister e ao doutor Sérgio Martins Macedo. Obrigado. Porto Alegre, valerosa, com teu céu de puro azul, és a joia mais preciosa do meu Rio Grande do Sul. Tuas mulheres são belas, têm a doçura e a graça das águas, espelho delas, do Guaíba que te abraça. Porto Alegre, valerosa, com teu céu de puro azul, és a joia mais preciosa do meu Rio Grande do Sul. E quem viu teu sol poente não esquece tal visão. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos. Pisos laminados e vinílicos, rodapés e acessórios.
Avenida Sertório 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Artes Pedras. Marmoraria focada em qualidade e atendimento personalizado. Avenida Sertório 4500, fone 3361-2727, Porto Alegre. La Provence Móveis. Móveis planejados sob medida. Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Carmona Advogados, em 2018, completando 25 anos de advocacia. Avenida Protásio Alves, 8079, Alto Petrópolis, em frente ao Fórum. Telefone 3334-2575. Facebook, Carmona Advogados. Hotel Fazenda Vale Real. Venha passar o fim de semana em meio à natureza, em ambiente familiar. Fone 54 32 87 11 25. Caxias do Sul. Stock Glass. Vidros temperados e acessórios para uso e instalação de vidros. Avenida João 23, 425. Bairro São Sebastião, Porto Alegre. Fone 30 26 37 10. Aluminalves. Há mais de 20 anos no mercado. Avenida Manuela Elias, 212, fone 3340 4040, Porto Alegre. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340 8143. O famoso Coelho da Páscoa quer fazer um pedido a todos. O que tá pegando, seu coelho? Quem quiser ovo e chocolate, é comigo mesmo. Mas quem quiser dinheiro, carro, casa, não adianta pedir pro coelho. Isso é coisa pro Trilegal da Páscoa. Vai ter 20 mil reais, uma casa e mais outra casa com um carro na garagem. Trilegal da Páscoa. Seu ninho de Páscoa, muito mais